o que é Notion, por que você deveria usar e como mexer. Esse vídeo não é patrocinado pelo Notion, mas poderia ser. Notion é uma ferramenta de gerenciamento de tudo e qualquer coisa na sua vida. A premissa dele é que você pode organizar e personalizar de acordo com o fluxo que fica melhor para você. Tá, para que ele serve? Ele é ideal para organização de projetos, para anotações e até para relatórios. Ou seja, cada página pode funcionar como uma central de informações para uma área da sua vida. Então você pode usar para tarefas, para sonhos, para projetos, finanças, etc, etc. E eu vou adicionar um parênteses de que é a melhor ferramenta que completamente transformou a minha vida. Usabilidade. O Notion é prático e mega intuitivo, ou seja, ele pode ser o quão simples você quiser que ele seja ou o quão robusto você quiser que ele seja. Um ponto importante aqui é que ele vai ser tão útil quanto você o fizer ser. Sobre ferramentas. Por ser altamente personalizável, ele tem algumas características que podem te sobrecarregar no início, com fórmulas, integrações, APIs, sprints, bases de dados, etc. O importante é você focar em uma coisa de cada vez. Principalmente se você nunca mexeu no Notion ou você não sabe o quanto ele pode transformar a sua vida, esse vídeo é pra você. Seja pela sua organização de tarefas ou porque agora você se conhece tão detalhadamente e investiu tanto em autoconhecimento que você simplesmente se transformou em outra pessoa, na pessoa que você sabia que poderia ser, na pessoa que Deus te fez para ser, na pessoa que você consegue ser em Cristo. Eu vou parar por aqui, senão eu vou começar a pregar. Tá, quais são os prós e contras do Notion? Número 1, ele é intuitivo, ou seja, ele é extremamente fácil de usar. Número 2, ele tem diferentes visualizações para uma mesma base de dados, o que é extremamente útil no dia a dia. Número 3, você não precisa de fórmulas complexas para fazer cálculos. Número 4, a escalabilidade. Você consegue começar com uma página extremamente simples e depois ir crescendo e acrescentando nela conforme a sua vida muda. E nisso, você não perde as informações anteriores. Principalmente se você começar já com uma base de dados, o que é o que eu sempre recomendo. Perdi a conta, integrações. Ele tem integrações com outras plataformas. Assim, tudo que você já tem salvo não se perde, mas sim centraliza em um só lugar. E nessa questão, o gerenciamento de tudo em um lugar só. Ou seja, você consegue fazer a integração com o seu Google Drive, com o seu Google Calendar, com o seu Apple Calendar, com o seu calendário do trabalho, com as tarefas que você tem de 1 milhão de outros lugares, de tudo você consegue centralizar em um lugar só. Uma das minhas coisas favoritas sobre o Notion é que ele respeita o seu fluxo de pensamento. Ou seja, se você é uma pessoa extremamente visual, mas você não exatamente consegue acompanhar um monte de plataforma e tem um monte de coisa que não faz sentido, e até mesmo para suas tarefas diárias você fica meio perdida, pois é, você organiza num fluxo que faz sentido pra você e não precisa fazer sentido pra mais ninguém, desde que você esteja organizada, e isso te dá paz de espírito. Uma das melhores coisas sobre o Notion é que ele tem IA integrada. Beleza, no plano pago ela é limitada por dia? Sim, mas ainda assim pode ser muito útil, principalmente se você está estudando. Você pode fazer todas as suas anotações de uma matéria em uma grande página eterna do Notion, e aí a cada bimestre você pode simplesmente colocar um prompt para ele te dar testes sobre tudo aquilo que você já anotou. Ou seja, você não precisa fazer aquele prompt gigante no chat GPT falando o tom de voz e como que você quer. Você simplesmente manda de acordo com as informações dessa página, faça um questionário. Show! Particularmente, eu acho a IA do Notion muito melhor do que a IA do ChatGPT para estudar. Contras, ele ainda não salva a página para PDF, mas recentemente ele começou a salvar gráfico para PNG e para planilha. Então minha esperança tá vivíssima. As fontes originais e as cores são extremamente limitadas. Você consegue resolver isso usando plataformas externas, mas é uma coisinha que de vez em quando pode ser um pouquinho irritante. Nada que atrapalhe o seu fluxo? Não, mas como uma pessoa extremamente visual, gostaria de ter mais fontes. E um outro grande ponto é que a IA, infelizmente, é limitada no plano gratuito. Então são apenas alguns prompts que você consegue, e são por dia, se eu não me engano. É um pouquinho irritante, mas, de novo, sabendo utilizar, principalmente para estudo, você vai longe. E um outro ponto é que você pode se pegar criando páginas sobre o seu hiperfoco. Eu criei uma página de cafeteria. Eu tenho uma cafeteria? Não. Eu posso beber café? Não.
Eu criei uma página de cafeteria porque ela é linda. Agora, o melhor e o pior lado do Notion é que, como eu disse, ele vai ser tão bom quanto você o fizer ser. Diferenciais. De novo, ele é altamente personalizável e justamente por isso ele respeita o seu fluxo de pensamento e ele respeita a sua realidade atual, o que faz com que a sua organização seja muito melhor e muito mais fluida às suas necessidades. Outro ponto é que ele tem ótimas integrações. Você consegue integrar ele com o Spotify, você consegue integrar com o seu Google Drive, você consegue integrar com o ClickUp, com o seu Outlook, com várias outras plataformas. E quando eu digo integrar, não é só um link, você consegue migrar a sua base de dados e ela funcionar diretamente no Notion. É uma coisa maravilhosa que limpa 362 abas do seu Google Chrome. Talvez eu esteja falando por experiência própria. Outro diferencial que me faz ser muito cadelinha do Notion é que ele tem base de dados relacionáveis. Eu vou explicar o que são as bases de dados relacionáveis, mas apenas saiba por enquanto que isso muda a sua vida financeira. Ele tem um conceito freemium, ou seja, sim, ele é muito bom no plano gratuito. O plano gratuito, você quase sente que ele já é um plano premium, porque é justamente essa a intenção deles. Eu não vou entrar muito aqui em questões organizacionais da empresa, mas digo apenas que Deus abençoe o dia que o enfermeiro do hospital, que o moço que inventou o Notion nasceu. Outra coisa que me faz deitar 100% pro Notion é que ele tem um calendário integrado. Eu mencionei aqui antes, mas basicamente você consegue centralizar todas as suas tarefas e reuniões. Você consegue colocar o seu e-mail do trabalho, o seu e-mail pessoal, o seu e-mail de quando você tinha 12 anos e agora você recebe notificações do Instagram por ele porque você nunca mudou. Tudo. Ah, e ele não só integra no Google, tá? É o que eu uso, mas ele integra com Dropbox, com Outlook e vários outros também. Tipos de plano. Tendo dito isso, será que vale a pena você pagar pelo plano pago, já que o plano gratuito é tão bom? O que você tem no plano gratuito? Você tem formulários, criação de páginas como site, ou seja, é uma publicação aberta. É quase como se você tivesse literalmente criado um site e aí você consegue compartilhar com as pessoas. A URL vai ser um pouco comprida, porque essa é uma característica do plano pago. Ainda assim, usando meu exemplo, eu fiz o meu portfólio pelo Notion e fui contratada. Apenas dizendo. Você também tem automações básicas da plataforma ou com fórmula. Você tem a base de dados relacionáveis, você tem calendário integrado, você tem direito a um gráfico, o que é meio triste, mas funciona. Você tem acesso à inteligência artificial limitado, APIs e outras integrações também limitadas, ou seja, depende muito do que você vai usar. Como você está num vídeo de iniciantes, não acredito sequer que você vai utilizar a API nesse momento. E também você consegue upar arquivos ilimitados, mas apenas 5 megabytes por vez. O que isso significa? Que provavelmente você não vai upar um vídeo inteiro de 30 minutos no Notion, mas você consegue colocar todos os seus PDFs, artigos, fotos, etc, etc. Agora sobre o plano pago. Eu coloquei aqui apenas o plano Plus, porque os outros são para a empresa. E se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo sobre Notion na empresa, pois utilizo no meu trabalho também. Converti todo mundo no meu trabalho pelo Notion, tá bom? Não só utilizo no meu trabalho, como eu fiz páginas para escritórios e outras empresas, porque eu sou muito cadelinha do Notion e eu converto todo mundo pro Notion, porque o Notion é a melhor plataforma do mundo e você pode utilizar ele na sua empresa, tanto para sua equipe ou como uma organização pessoal. O plano Plus pode funcionar para empresas pequenas ou só para você mesmo. Então você tem blocos ilimitados em páginas, porque no plano gratuito você tem direito a 1000 páginas por base de dados. O que já é muito bom e honestamente eu tô usando o Notion há 2 anos, nunca utilizei 1000 páginas. Mas para empresas e eu mesma eventualmente vou precisar de uma base de dados maior. Então, e aqui os sites que você publica, você pode ter a URL deles personalizada. E você também tem direito a botões automatizados que fazem integração de outra plataforma. Ou seja, é um botão que carrega uma ação para uma plataforma externa. Exemplo, toda vez que eu clicar nesse botão ou toda vez que eu clicar concluído, você manda um e-mail para fulaninha. Ou você manda uma mensagem para fulaninha. E coisas do tipo. E agora o veredito, vale a pena pagar pelo plano do Notion, já que o plano gratuito é muito bom? Vale se você for uma usuária tão viciada quanto eu. Eu tô isso aqui de pagar um plano no Notion. Eu tô utilizando há 2 anos, utilizo o plano gratuito tranquilamente
mas porque já estou utilizando há muito tempo, eu já tenho necessidades um pouco mais avançadas que o plano gratuito tem suas limitações e não necessariamente para o meu trabalho ou o meu fluxo, mas me irrita um pouquinho. Principalmente com os gráficos. Eu faço minha organização financeira inteira pelo Notion e ter apenas um gráfico é uma coisa que me limita um pouco. Então, provavelmente, em breve estarei pagando. Agora, se você é iniciante, sinceramente, não. Eu recomendo pelo menos uns 6 meses utilizando todos os dias, fazendo as suas bases de dados, fazendo a sua organização. E aí sim, se você tiver necessidade, passar pro plano pago. Plano pago esse que eu acho bem em conta, tá? Se eu não me engano é tipo $10 por pessoa. Agora vamos falar de coisa boa. Todo esse vídeo é bom, mas vamos falar sobre os meus recursos favoritos do Notion, os meus queridinhos. Primeiro, o fato de que tudo é arrastável. Eu não consigo expressar a minha gratidão porque tudo nesta ferramenta é arrastável. E não só é arrastável, você não perde nenhuma informação quando você transfere uma página ou uma linha da sua base de dados para outra base de dados completamente diferente. Você não perde nenhuma informação. E aí que entra a visualização de calendário. A visualização de calendário você simplesmente arrasta para um dia para o outro, você não tem que ficar clicando em absolutamente nada. É uma coisa linda. Próxima coisa que eu amo, o conceito one to many, que é justamente na questão de base de dados relacionáveis. Isso significa que em visualizações ou até em tabelas, né, bases de dados diferentes, você consegue ter uma informação que alimenta várias bases de dados. Ou o conceito many to one, que você pode ter várias bases de dados diferentes que alimentam uma base de dados específica. Significa que você não precisa ficar criando páginas dentro da sua planilha e fórmulas gigantescas para ter acesso a um cálculo ou uma informação. Se por um acaso você quiser entrar mais a fundo, eu recomendo você pesquisar sobre chaves estrangeiras. É uma coisa muito interessante. E dentro disso temos as visualizações. A mesma base de dados tem visualizações diferentes. É uma base de dados com 10 visualizações. E qual que é a diferença nisso? A praticidade. É tão prático, é tão simples, é tão lindo. Beleza, agora que você já entendeu todo o conceito, como que você vai começar? Esse é um passo a passo muito fácil para iniciantes. Primeira coisa que você vai fazer, criar uma conta, obviamente. Então você vai no site do Notion e eu recomendo que você crie a conta linkada com o e-mail que você mais utiliza. Depois você vai baixar os aplicativos. Baixa tanto o aplicativo do Notion para o seu desktop ou para o seu celular, quanto o aplicativo do Notion Calendar, também para o seu desktop ou para o seu celular. Feito isso, você vai para as configurações. Tem 3 configurações que realmente vão ser relevantes para você. Obviamente, depois do seu nome, e-mail, imagem, se você quiser colocar. Primeiro, você vai ligar a verificação de 2 etapas. Você também tem a opção de fazer uma chave de acesso. O importante é que você deixe o mais seguro possível. Você não vai querer qualquer pessoa ali, né? Senha 1, 2, 3. Depois você vai mudar a aparência, e isso é para todas as minhas pessoas de TI, sim, tem o modo escuro. E depois você vai mudar o idioma com as configurações de correção. E isso vai ser muito útil para todos vocês que estão aprendendo línguas estrangeiras, ou vocês que querem praticar. Eu tô aprendendo francês e eu falo inglês e português. O meu Notion fica tanto na correção com inglês e português, quanto na correção em francês. É muito útil isso quando você está estudando. Beleza, criou a sua conta, feitas as configurações, como criar uma nova página? Para criar uma nova página, você precisa de 2 coisas, um objetivo e uma referência. Ou seja, essa página é para quê? É uma lista de tarefas? É um gerenciamento de um projeto? É para você acompanhar os currículos que você está mandando? É para você fazer o gerenciamento das suas finanças? Tenha um objetivo muito claro sobre a página que você está criando. E depois tenha referências, porque senão você vai ficar sobrecarregada e super estimulada. Existem muitas funções dentro dessa página. Você pode ir no Pinterest e ver algumas referências sobre a página que você quer, ou você pode usar um template. E essa é a minha recomendação more para se você está começando agora no Notion, ou se você não tem tempo, sinceramente, para construir a sua página do zero, utilize um template. O objetivo do template não é que ele te sirva 100% desde o início. O objetivo é que ele faça 70% do trabalho
e os outros 30% você vai ajustando de acordo com o que você vai vivendo. Uma coisa muito importante é que, particularmente, o Notion nunca vai chegar a 100%, porque sua vida sempre vai mudar. Eu tenho uma página de finanças que eu tô sempre adicionando mais páginas, porque obviamente eu estou sempre gastando mais coisas e recebendo mais coisas. Nunca vai estar 100%. Então, ter um template que você possa personalizar de acordo com as suas necessidades é muito importante. Minha página de finanças, eu comecei com um template muito simples que tinha apenas entrada, saída e o que restava no final do mês. Ou seja, um fluxo de caixa básico. Aí eu fui e marumbei ele com esteroides. E coloquei gráficos e uma grande Wikipédia e várias análises que hoje em dia tornam as minhas decisões financeiras muito mais simples. Ter um template que te auxilie vai facilitar a sua vida. E este é o ponto de ter um Notion, facilitar a sua vida. Não tenha um Notion se você não quer facilitar, é para facilitar a sua vida. Não complica. Beleza, o objetivo do template é te dar uma base sólida. Como você duplica esse template? Você vai entrar ou no marketplace do próprio Notion ou no link da pessoa que você pegou o template. Eu tenho templates lindíssimos, aesthetic, que eu vou estar liberando nessa nova série de aprendendo coisas do Notion. Mas beleza, você vai entrar nesse link e terão 3 opções para você. Pode ser que apareça algo como pegar este template, pode ser que apareça algo como duplicar este template e pode ser que apareça algo como utilizar este template. Tudo vai depender da plataforma de onde esse template veio. Uma vez que você clica nesse botão, ele vai te redirecionar para a sua página. Então ele vai te perguntar, você quer adicionar a sua página privada? E você clica em sim. Beleza, base de dados. O que é uma base de dados no Notion? É uma planilha, gente. É uma planilha muito mais legal e simples e útil. E como prometido, o que são dados relacionais? Basicamente, isso significa que quando você tem uma base de dados ou uma planilha legal, você consegue relacionar uma informação de uma linha ou de uma coluna para outra base de dados, ou seja, para outra planilha. E aqui a gente volta para o conceito de one-to-many ou many-to-one, que basicamente é um para muitos ou muitos para um. Isso significa que você consegue relacionar informações de uma planilha a outra e fazer cálculos. Um exemplo prático, na minha planilha de finanças, que sim, eu vou liberar e eu vou ensinar vocês a mexer nela esse mês ainda, se tudo der certo, você tem uma página de metas com uma base de dados que calcula automaticamente quanto você investiu em cada meta, quanto falta e qual é a porcentagem para concluir essa meta. E ela te mostra isso... Ela te mostra isso com corações e uma mensagem motivacional, linda e curta e breve e resumida. Você consegue fazer isso numa planilha normal? Sim. Aí eu perguntei pro ChatGPT como ficaria uma fórmula para executar essa linha de raciocínio em uma planilha do Excel. E foi isso daqui que ele me mostrou. Enquanto que no Notion são literalmente 4 cliques. Joguei! Beleza, o que são propriedades? Cada base de dados pode conter propriedades de acordo com o que você precisa. Você pode ter propriedades de categorização, de fórmulas, de pesquisa, de chave de identificação, de número, enfim. E quando você faz uma relação entre bases de dados, você também tem a opção de escolher um filtro de acordo com a propriedade. Você precisa se apegar nisso agora? Não. Tipos de visualizações. Voltando ao conceito one-to-many e many-to-one, cada base de dados tem 10 opções de visualizações diferentes. Ou seja, você pode ter uma base de dados para a sua lista de compras, que funciona melhor na visualização de lista, ou a sua base de dados de tarefas, que funciona melhor na sua visualização de calendário, ou uma base de dados de bucket list, ou seja, de coisas que você quer fazer na sua vida e vários lugares que você quer visitar, que funciona melhor na visualização de mapa. Ou seja, cada tipo de visualização consegue te ajudar no propósito daquela base de dados. E por último, nós temos filtros e agrupamentos. O que é o que e qual é a diferença entre eles? Filtros são exclusivos. Isso significa que ele vai selecionar informações específicas da sua tabela baseados em características de cada linha. Ou seja, você pode utilizar as propriedades para filtrar a sua tabela.
De forma prática, vamos supor que você tem uma base de dados de tarefa e você quer apenas filtrar pelas coisas que não foram concluídas. Então você tem uma propriedade de ticagem para verificar que aquela tarefa foi feita, mas nessa visualização você quer apenas as tarefas que não foram feitas e assim você estipula um filtro apenas para as tarefas que estão sem conclusão. Já agrupamentos não são exclusivos, eles são organizacionais, ou seja, eles influenciam na ordem pela qual as informações são mostradas na sua tabela ou qualquer visualização que você tiver. E eu vou dar um exemplo da minha base de dados de tarefas, porque eu faço time blocking no app do calendário do Notion. Isso significa que também estão integradas tarefas de outros e-mails meus. Para minha página de tarefas pessoais, eu faço agrupamento por horário. Isso significa que 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, assim por diante. Mas você também tem a opção de colocar por prioridade. Então, o que é mais importante de eu fazer hoje e o que é menos importante de eu fazer hoje. Vai de acordo com o que funciona pra você. E é isso. Notion está explicado. Você não pode dizer mais que você não conhece. Nos próximos vídeos eu vou trazer páginas pra vocês terem como templates e páginas muito úteis. Os 2 primeiros serão da base de tarefas e da base de finanças, que eu sei que tá todo mundo interessado em manter o seu dinheiro organizadinho. É sobre isso. Muito obrigada. Se você chegou até aqui, manda pra uma pessoa que você também quer que seja organizada, aesthetic, feliz, tenha paz de espírito. Manda pra uma pessoa que você quer ajudar a melhorar a vida dela. Manda esse vídeo pra ela, né? Vamos tá ajudando. Muito obrigada, curtam, compartilhem. Outra coisa, se vocês tiverem pedidos de páginas que vocês querem criar, mas vocês se sentem muito sobrecarregadas pra criar, ou qualquer dúvida sobre Notion, deixa aqui embaixo também, porque eu sou muito cadelinha do Notion, gente, sério. Eu já implementei em vários lugares e realmente transformou a minha vida. Eu adoraria ajudar cada um de vocês. Deixa um like, compartilhe, curta, se inscreva. Um beijo, até semana que vem.